Olá! Hoje eu vou falar sobre o caso Ed Gein. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, em La Crosse, no Wisconsin, no estado de Wisconsin. Filho de Augusta Gein e George Gein, Ed era o segundo filho do casal. O irmão dele, mais velho, Henry, era 7 anos mais velho que ele, primogênito. A mãe de Ed era extremamente fanática. Durante toda a sua vida, ela impôs aos seus filhos seus códigos morais e religiosos. A Bíblia e suas interpretações eram impostas aos filhos todos os dias. Ela repetidamente advertia seus filhos sobre a imoralidade das mulheres, na esperança de desencorajá-los de qualquer desejo sexual. Isso tudo era o medo de que eles fossem para o inferno. Para ela, todas as mulheres eram devassas, seres mandados pelo demônio para corromper os homens. Augusta era uma mulher extremamente difícil e dominadora, que acreditava que suas visões de mundo eram absolutamente verdades. Ela não tinha dificuldades em impor essas crenças aos seus filhos e ao seu marido também. Já o marido de Augusta, o pai de Ed, ele era um homem fraco e alcoólatra e não participava da educação dos filhos. Na verdade, a mãe de Ed desprezava o marido e o via como uma criatura sem valor, incapaz de ter um emprego, incapaz de cuidar dos filhos, tanto que quem se encarregou da educação dos filhos e do sustento dos filhos foi a própria Augusta. Assim ela tinha um motivo a mais para impor lá as moralidades dela e todo esse fanatismo que ela tinha. Teria um pouquinho mais de poder, dessa parte. E ela não só se separou do marido dela, aquele que ela julgava fraco, por causa das imposições religiosas dela, por causa da crença dela. Na crença, a mulher não pode se separar do homem, isso é um pecado. Em 1906, no ano em que Ed nasceu, Augusta abriu uma mercearia em La Crosse. E o negócio da senhora Gein foi um sucesso e trouxe uma boa quantidade de dinheiro para sustentar a família e deixá-la de uma maneira confortável. Ela trabalhava dia e noite e economizou dinheiro para que a família pudesse morar em uma área rural longe da imoralidade da cidade e dos pecadores que habitavam. Em 1914, eles mudaram para Plainfield, ainda em Wisconsin, para uma fazenda de 195 hectares, isolada de qualquer influência demoníaca que pudesse desestruturar a sua família. Os vizinhos mais próximos ficavam a quase 1 quilômetro de distância. E embora Augusta tentasse, de todas as formas, manter seus filhos longe do mundo exterior, ela não obteve sucesso, porque era necessário que esses garotos frequentassem a escola. A performance de Ed no colégio era mediana, apesar de ele ser excelente em leitura. Era a leitura de livros de aventura e revista que estimulava a imaginação de Ed e permitia que ele momentaneamente escapasse desse mundo criado pela mãe. Ed era afeminado e tímido, ele tinha uma personalidade afeminada e tímida e sofria bullying em seus colegas de classe. Não tinha amigos e quando tentava fazer amigos, sua mãe o repreendia. Ed ficava triste por não ter amigos e por sua mãe não permitir que ele tivesse amigos. Apesar disso, Ed obedecia e via nela um poço de pureza. Ele olhava a mãe dele como uma santa, uma própria Virgem Maria. E sempre obedecia a ela, E Augusta raramente era bondosa com os filhos dela. Ela sempre os ofendia verbalmente e abusava psicologicamente deles. Ela acreditava que eles seguiriam o mesmo destino de falhas do seu pai, no caso, se não continuassem a obedecê-la, a seguir as normas de Augusta. E durante as adolescências, desses rapazes, do Ed e do Henry, irmão dele, os garotos continuavam longe das pessoas e só tinham a companhia de um e de outro. Até na adolescência, até a fase adulta talvez, esses dois irmãos eles eram privados de ter contato com outras pessoas, porque a mãe deles imaginava que seriam más influências que levariam ao caminho do inferno. O Ed se espelhava no seu irmão e via-o como um trabalhador, um homem com bom caráter. Depois da morte de seu pai, em 1940, o pai do Ed morreu de ataque cardíaco e Ed tinha 34 anos na época e Henry 41, eles começaram a trabalhar. Pegaram uma série de trabalhos para ajudar no suporte financeiro da fazenda e da mãe. O Ed tentava imitar os hábitos do irmão dele, começou a trabalhar como babá, começou a trabalhar com trabalhos braçais na roça e começou a pegar a confiança das pessoas ali, como ele era, como é que eu posso dizer, ele era uma pessoa
né, de mentalidade, assim, uma criança, né, no corpo de um adulto, ele tinha uma mentalidade, assim, bem limitada. Então, ele era uma pessoa confiável, era uma pessoa que os vizinhos, as pessoas próximas, não viam ele, né, próximas, assim, por assim dizer, não viam ele como uma ameaça. Então, ele pegava serviços de babá, ele cuidava das crianças dos vizinhos e ele gostava, né? O trabalho como babá trazia felicidades para ele. Ele gostava de olhar as crianças porque elas eram mais fáceis de lidar do que os adultos, né? Então, ele era de muitas maneiras conhecido por ser sociável e emocionalmente retardado. Talvez por isso se identificasse com crianças. E Ed tinha um apego completamente insano por sua mãe. Isso preocupava seu irmão, o Henry. Em várias ocasiões, Henry criticou abertamente sua mãe, algo que deixava Ed chocado. E ele, como eu já disse, via sua mãe como a própria Virgem Maria. E ficava mortificando seu irmão por não vê-la da mesma forma. É possível que esses incidentes levaram à prematura e misteriosa morte de Henry em 1944. Em 16 de maio de 1944, Ed e Henry lutavam contra um incêndio que estava queimando perigosamente perto da fazenda. Segundo a versão de Ed, os dois se separaram em diferentes direções para tentar apagar o incêndio. E durante essas tentativas, a noite se aproximou rapidamente e Ed perdeu Henry de vista. Após o incêndio ter sido apagado, Ed supostamente ficou preocupado com o desaparecimento do seu irmão e contatou a polícia. Os policiais então organizaram homens e foram até a fazenda de Ed para começarem as buscas pelo desaparecimento do irmão dele. Ao chegarem lá, ficaram surpresos ao ver Ed levá-los diretamente ao local onde ele supostamente havia perdido seu irmão. E os policiais viram que o irmão de Ed, o Henry, estava caído no chão. E esse pedaço de terra que o Henry estava caído não foi tocado pelo fogo. Também, ao examinar o irmão do Ed, eles viram que a parte de trás da cabeça estava cheia de hematoma. E embora Henry fora achado sob estranhas circunstâncias, a polícia rapidamente encerrou o caso. Ninguém poderia acreditar, né, que o Ed, um sujeito tímido e pacato, fosse capaz de matar alguém, especialmente seu irmão. Mais tarde, o médico legista do condado concluiu que a causa da morte do Henry foi asfixia. Em 29 de dezembro de 1945, Augusta Gain morre após uma série de derrames. Ed ficou totalmente abalado com sua morte. Harold Schechter, em seu livro Deviant, explica que Ed teve seu único amigo e seu único amor indo embora, né, a mãe. Ele estava absolutamente sozinho no mundo. Pela primeira vez na vida, Ed Gain estava sozinho e ele tinha 39 anos. Ele continuou na fazenda após a morte de sua mãe e vivia de pequenos e magros rendimentos dos trabalhos que fazia. Ele preservou o quarto da mãe, no andar de cima, como um santuário e deixou o quarto intocável por anos. Ele vivia no andar de baixo da casa, fazendo uso da cozinha, de um pequeno cômodo localizado ao lado da cozinha que ele usava como quarto. Era nessas áreas da casa que Ed passava a maior parte do tempo lendo sobre morte e aventuras. Porém, durante a noite ele mergulharia no seu mundo de hobbies bizarros. Após a morte de sua mãe, Ed tornou-se cada vez mais solitário. Ele passava grande parte do seu tempo lendo livros de anatomia. Os quartos vazios de sua casa estavam cheios de livros sobre o nazismo, Mar do Sul e naufrágio. Das suas leituras, Ed aprendeu sobre o processo de encolher cabeças, exumar corpos e covas e a anatomia do corpo humano. E ele começou a ficar obcecado por isso, né? Era a influência pós-morte da mãe que ele tinha, então era aquilo que ele tinha e de alguma forma aquilo lá começou a inspirar, né, esse cara. E ele começou a ficar obcecado com essas histórias e sempre as contavam para as crianças, a qual ele vigiava como babá. Ed também gostava de ler jornais locais e sua seção favorita era os obituários. E foi desses obituários locais que Ed soube sobre as mais recentes mortes de mulheres das redondezas. Como ele nunca teve a companhia do sexo oposto, ele passou a compensar a sua luxúria visitando covas à noite. Ed passou a desenterrar e roubar os corpos dessas mulheres do cemitério de Plainfield. Ele começou a visitar vários cemitérios e exumar cadáveres femininos frescos, dissecá-los e manter algumas partes do corpo, incluindo a cabeça e os órgãos sexuais e também órgãos internos ocasionais, como o coração, fígado e intestinos. Ed Gain desfez de cadáveres
vários, dezenas, durante um bom tempo. Mas seu maior interesse estava nas partes íntimas femininas, ou seja, nas vaginas. Ele cortava, ele brincava com elas, literalmente brincava com elas. Ele tinha uma imensa satisfação de usar calcinha de mulher como a vagina que ele retirava de uma das vítimas exumadas. Como sua obsessão aumentava, ele não estava mais satisfeito por cadáveres, né? Não queria mais saber de cadáveres, então ele começou a buscar por vítimas frescas, por assim dizer, né? Pessoas que ele pudesse manipular ainda com sangue quente. Ele nunca falou, né, quantas pessoas ele matou, quantas mulheres ele matou. Ao certo, ele confessou apenas 2 assassinatos, sendo um deles de Bernice Worden, que era uma mulher de 60 anos, perto da idade da mãe dele. E essa mulher, Bernice Worden, ela era mãe de Frank Worden, que tinha sido vice-xerife dessa cidade. E esse Frank começou a suspeitar do Gane, já que ele foi visto caminhando pelas ruas no dia que a mãe de Frank, Bernice Worden, desapareceu. Então ele foi fazer uma visita ao Ed, né? E ao chegar na casa de Ed Gein, a evidência chocante dessa obsessão, né, por corpos, por mulheres, por toda essa bizarrice que ele fazia foi revelado, estava lá revelado. A mãe de Frank Worden, a Bernice, ela estava lá pendurada de cabeça para baixo dentro de um gancho de carne. E o seu corpo estava sem cabeça e com uma abertura na frente. Seu coração estava em um prato dentro da casa, os intestinos e a cabeça dentro de uma caixa em um galpão. Junto com o corpo de Bernice, eles encontraram também outros artefatos como 9 máscaras feitas de pele humana, tigela de sopa feita de topo serrado de crânios humanos, 10 cabeças de mulheres com o topo serrado, cadeiras revestidas e forradas de pele humana, 9 vaginas em uma caixa, e a de sua mãe estava pintada de prata. Um cinto feito de mamilos femininos, um puxa-cortina feito de lábios humanos, uma caixa com narizes, um abajur feito de pele humana, uma caixa de aveia contendo pedaços de cérebro, sutiãs e outras peças de roupas feitas de pele humana, órgãos e vísceras humanos dentro da geladeira e crânios enfeitando a sua cama. Após a descoberta da carcaça do corpo de Bernice Worden e outros artefatos na casa de Ed, a polícia começou uma exaustiva e cansativa busca em toda a sua fazenda. Imediatamente ele tornou-se suspeito de todas as mortes e todo aquele roubo de corpos, né, aquela exumação de corpos ali na região e também de vários desaparecimentos, né? Só tinha um foco e o foco era ele. Também depois de tudo isso, né, não dava para imaginar nenhuma outra pessoa. Os desaparecimentos, né, que mais chamaram a atenção foi de Georgia Weckler, Victor Travis, Ray Burgess, Evelyn Hartley e Mary Hogan. Os policiais acreditavam que os corpos poderiam estar enterrados pela propriedade. E enquanto escavações eram feitas por toda a fazenda, Ed começou a ser interrogado na cadeia do condado de Wautoma. Inicialmente ele negou qualquer envolvimento nas mortes. Entretanto, depois de um dia de silêncio e algumas agressões do xerife Art Shelley, ele começou a contar a horrível história de como matou Bernice Worden e de onde adquiriu partes de corpos que foram achados em sua casa. Ed tinha dificuldade em lembrar de detalhes do assassinato. Entretanto, um dos troféus encontrados em sua casa provava o contrário. Uma máscara feita do rosto de Mary Hogan. Depois de dias de intenso interrogatório e bastante pressão, ele finalmente admitiu que matou Mary Hogan e fez essa máscara, né? Tirou a pele do rosto dessa mulher e fez essa coisa bizarra. Mais uma vez, ele admitiu estar em confusão mental e no momento do assassinato, e ele não podia lembrar dos detalhes exatos de que realmente havia acontecido. A única memória que ele tinha era dele acidentalmente atirando nela. Depois de vários dias de interrogatório, Ed Gein confessou apenas 2 assassinatos, Bernice Worden e Mary Hogan. Os investigadores decidiram liberá-lo para exames psiquiátricos. E enquanto Ed estava na mira de psiquiatras, os investigadores, eles ainda continuaram escavando todas as partes da fazenda, né, em busca de mais corpos, mais pessoas que haviam desaparecido. Daí nessas escavações, nessas investigações, os policiais descobriram na fazenda de Ed, os restos mortais de 15 mulheres.
Embora ele afirmasse veemente que a maioria das partes dos corpos eram de várias mulheres que ele havia desenterrado, os policiais desconfiavam. E eles desconfiavam que a grande parte dos restos mortais eram de mulheres que Ed havia assassinado. A única maneira da polícia ter certeza de que aqueles restos de corpo eram de mulheres que ele havia desenterrado era examinar as covas que ele afirmava ter roubado. E depois de muita controvérsia sobre a moralidade da exumação dos corpos, a polícia finalmente teve permissão para abrir as covas. Todos os caixões tinham claros sinais de arrombamento e, na maioria dos casos, faltavam parte dos corpos. Em 29 de novembro de 1957, houve uma nova descoberta nas terras de Ed, para você ver que desde aquela época, né, foi alguns anos aí para frente, incessante, né, não parou essa descoberta. Acho que cada vez que eles desenterravam alguém, algum corpo, alguma parte, era como um quebra-cabeça que ligava a outro, e não dava para deixar isso quieto. Acham essa quantidade de pessoas e não dava para deixar isso quieto, né? Levou, né, a uma série de outras descobertas, né? Como no caso de um terceiro, o Ed ele tinha afirmado 2 assassinatos. E depois dessa descoberta, dessa insistência dos policiais, eles descobriram mais um terceiro assassinato, né, não relatado pelo Ed, que foi, já era suspeito esse desaparecimento, né, já estava na lista, né, de que Ed podia ter feito isso, e teve uma confirmação após a polícia descobrir restos de um esqueleto. E a suspeita era de que o esqueleto pertencia a Victor Travis, que havia desaparecido anos antes. Os restos foram imediatamente levados a um laboratório criminal para serem examinados e mostraram que o corpo não era de um homem, mas de uma mulher com a idade de sua mãe quando morreu. Provavelmente uma outra mulher que Ed desenterrou. A polícia tentou de todas as formas incriminar Ed no desaparecimento de Victor Travis, das outras 3 pessoas desaparecidas antes nos arredores de Plainfield e até seu irmão Henry, mas nunca conseguiu. Ed foi acusado apenas dessas 2 mortes, né, de Mary Hogan e Bernice Worden. Quando Ed foi preso, ele passou 10 anos em um hospital psiquiátrico. Ele foi dado como mentalmente incapaz e mandado para o Central State Hospital, que mais tarde se tornou uma prisão. E ele foi transferido para Mendota State Hospital, em Madison, em Wisconsin. Em 1968, médicos declararam que ele estava são o suficiente para ir ao tribunal, para ser julgado. O julgamento começou a 14 de novembro e durou uma semana. Ele foi considerado não culpado devido à insanidade. Ed passou o resto dos seus dias no hospital psiquiátrico. E ele veio a falecer em 26 de julho de 1984, vítima de falha cardíaca e respiratória devido ao câncer, no Hospital Mendota Mental Health Institute. Sua lápide tem sido vandalizada ao longo dos anos de algumas pessoas retiravam pedaços da lápide para recordação, até que ela foi completamente roubada nos anos 2000. A lápide foi recuperada em junho de 2001 e dada a um museu em Altoona, Wisconsin. Filmes como O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes foram, né, essas atrocidades serviram de inspiração para esses filmes. E, além disso, Psicose também tem no roteiro um pouco da mãe de Ed Gein e os assassinatos. Bom, gente, esse aqui foi o caso Ed Gein. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.